Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus pela oportunidade de culto que Ele nos dá mais uma vez nessa noite. Mais uma noite em que temos esse privilégio de estarmos nos achegando aqui no Templo do São, para dar testemunho, né, de louvor, de comprometimento com Deus, de adoração. Vamos agradecer a Deus, porque isso é um privilégio muito grande. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, no nome do Teu santo e amado Filho Jesus, nós queremos nesta noite nos apresentar ao Senhor, te agradecendo, ó Deus, te glorificando mais uma vez, pela bondade do Senhor, a infinita graça do Senhor, ó Pai, que continua, meu Deus, derramada sobre a face da terra, derramada sobre os homens, derramada, meu Deus amado, sobre este mundo no qual nós vivemos, meu Deus, e necessitamos tanto, Senhor, desta Tua graça, desta Tua misericórdia, desta Tua palavra de sustentação para todas as coisas. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe nosso louvor, recebe o nosso culto, ó Pai, e em nome de Jesus, abençoa os Teus servos que estão reunidos aqui nessa noite, que o Senhor traga para o nosso coração, ó Deus, as motivações que nós não encontramos nesta terra, não encontramos neste mundo, mas elas vêm do alto, vêm do Senhor, ó Pai, e nós dependemos e precisamos de que o Senhor esteja derramando no nosso coração, ó Pai, esta força, este ânimo, esta vontade, ó Deus, de adorar o Senhor, ó Pai, com as nossas vidas. Nós oramos, meu Pai, pelos muitos cultos que estão sendo realizados nessa noite, em toda esta nação, onde irmãos e irmãs estão adorando, glorificando o nome do Senhor. Que a Tua graça, Pai amado, esteja se manifestando em cada vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo fortalecimento, alegria espiritual, resposta, ó Deus, para a vida do irmão, da irmã, da pessoa que busca em Ti nessa noite, ó Deus, amparo, ajuda, fortaleza, ó Pai amado. Senhor, a Tua palavra nos diz, Jesus, que torre forte é o nome do Senhor, para ela o justo corre e ele estará abrigado, ele vai se sentir seguro, e que nesta noite, ó Deus, esta segurança que produz a Tua presença, que produz a Tua graça, seja manifesta mais uma vez, ó Pai, ao coração da vida que Te busca, da vida que Te invoca, da pessoa que se aproxima do Senhor, ó Deus, ó Pai, revela-te a corações dessa noite, ilumina vidas, ilumina pessoas em toda esta terra, ó Pai, que seja, Senhor, mais um tempo onde a bondade do Senhor seja manifesta, Senhor, a despeito de toda a maldade, meu Deus, de toda a iniquidade que nós vemos manifesta, meu Deus, nos nossos dias, por tantos meios, de tantas maneiras, ó Pai, as dificuldades dos seres humanos, elas têm sido expostas, meu Deus, mas, Pai, nós continuamos crendo na Tua graça, na Tua bondade, ó Pai. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre, ó Deus. Pai, nós oramos e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Convidar os irmãos e as irmãs para nós lermos a palavra do Senhor no livro de Colossenses, no capítulo de número 2, e ler alguns versículos, né, para ficar como introdução já nesse culto. Colossenses, capítulo 2, e versículo de número 4. Colossenses 2, 4. Está escrito assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo.
Pois como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradução dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual estáis circuncidados, não com a circuncisão não feita por mão do despojo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amém. Vou ler até aqui. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos. A Bruna vai estar, mais uma vez, ministrando junto com os irmãos. Vamos adorar o Senhor Jesus, porque Ele é digno. Eu queria te convidar para colocar a sua Bíblia no banco, né? E aplaudir o Senhor com as suas mãos. O Senhor, Ele é digno de ser louvado, de ser glorificado. Faça isso com alegria em nome de Jesus. Grande é o nome do Senhor Jesus. Maior do que todos os nossos problemas, maior do que as nossas preocupações e ansiedades é o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, alegria de toda a terra. Grande
aplauda o nome do Senhor. verdade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real.
aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te convidar nesse momento para um instante. Vem para cá com esse desejo nessa noite. Nós temos um momento especial de intercessão na presença do Senhor nosso Deus. Eu sempre falo isso, irmãos, que Deus gosta muito de ouvir a voz da igreja. A gente às vezes, seja quem toca, quem prega, quem trabalha na diaconia, às vezes nós achamos que fazendo as coisas, não é o que Deus quer. Às vezes eu acho até estranho, ainda bem que eu tenho uma filha que toca, que é fácil de falar com ela, né? Mas eu acho até estranho, às vezes, quando a igreja está orando e os músicos começam a competir com a igreja na oração. Em vez de deixar a igreja orar, né? O pessoal vai aumentando o som, como se nós precisássemos de um embalo para a gente orar, né? E o que embala a gente, irmãos, a buscar a Deus é necessidade de Deus, necessidade do Senhor. E eu acredito que nessa noite todos nós temos necessidade de Deus. E eu quero te convidar para você orar pela igreja, orar pela sua família, orar por questões da sua vida, porque Deus é um Deus que tem resposta. O Senhor é alguém que tem resposta. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Querido Deus e nosso Pai que estás nos céus, no nome do teu santo e amado Filho Jesus, nós queremos orar ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, entrar na tua presença, agradecidos nesta noite, ó Pai, por esse tempo de louvar ao Senhor, por esse tempo de adorar, de derramar, ó Deus, as nossas palavras de gratidão, de fé, de reconhecimento, ó Pai, diante da tua santa e maravilhosa presença. Senhor, obrigado, Senhor, pela igreja que está presente aqui nesta noite. Obrigado pelos irmãos que vieram e que agora, meu Deus, estão clamando, orando diante da tua presença, adorando, ó Pai, e ajudando, ó Deus, naquilo que nós precisamos de fazer nessa terra, porque, meu Deus, Senhor, é fato isso, ó Pai amado, esse mundo, Senhor, tem fechado o coração para o Senhor. Esse mundo, ó Deus, ele tem virado as costas para o Senhor. E é fato, Jesus, que esse comportamento, Senhor, às vezes ele tem acontecido até na própria igreja. Porque, Senhor, nós ouvimos a tua palavra aqui há poucos dias, quando o teu servo ministrou a palavra falando de uma igreja que o Senhor estava do lado de fora dela, Jesus, que pelas atitudes arrogantes, atitudes carnais, pelos substitutos, ó Deus, frágeis que aquela igreja colocou dentro dela, se achando uma igreja poderosa, enriquecida, e que na verdade o Senhor disse, Jesus, que era uma igreja que estava pobre, cega, nua, desprovida de visão espiritual. E o Senhor não estava falando do mundo, o Senhor não estava falando, Senhor, de um lugar onde as pessoas não têm nenhum compromisso com o Senhor. O Senhor estava falando de uma igreja, de um lugar de adoração, de um lugar onde o Senhor deveria estar dentro, onde o Senhor deveria estar sendo adorado. E é fato, então, Senhor, que tantas e tantas vidas
tem virado as costas para o Senhor. E como é bom, ó Deus amado, quando nós achamos, meu Deus, vidas que continuam, ó Pai amado, que continuam, Senhor, que continuam, ó Pai amado, levantando, ó Deus, as mãos sem ira, nem contenda, e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. E nesta noite, ó Deus, aqui na Vila Jaguara, mais uma vez, nós levantamos as nossas mãos, ó Deus, levantamos as nossas mãos para pedir misericórdia ao Senhor, para orar, ó Deus amado, em favor desta comunidade, orar, ó Deus, pela igreja local, orar pelas crianças, orar pelas mulheres, pelos homens, orar, ó Deus amado, orar, Senhor, para que o Senhor nos dê dias de graça, dias de unção, dias de manifestação, ó Deus, do Teu poder, da Tua presença, da Tua unção, dias, ó Deus, onde o Teu Espírito Santo traga renovo, onde o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga despertamento, avivamento, ó Deus. Oh Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, clamamos, ó Deus, pela vida da igreja, para que o Senhor esteja firmando os passos, ó Deus, fortalecendo corações, avivando, ó Deus amado, vidas em oração diante da Tua presença. Perante a Tua presença, ó Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, toma nas Tuas mãos esta igreja, o ministério, os obreiros, as obreiras, Senhor, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia, meu Deus, de cada vida, que nós possamos, Senhor, despertar, que nós possamos, ó Deus, desenterrar os talentos que o Senhor tem dado, ó Pai amado, e não, meu Deus, não, Senhor, estarmos nos colocando nessa condição de juízo, de alguém, meu Deus, que vai ser avaliado por estar negligenciando aquilo que o Senhor tem dado. Ó Deus, aviva a vida espiritual do Teu povo, traz, meu Deus, para dentro de nós prazer em Te servir, prazer em Te adorar, prazer em superar as deficiências e dificuldades para estarmos perante a face do Senhor. Desperta, meu Deus, desperta nos trabalhos da igreja, desperta, Senhor, na área infantil, desperta no louvor, desperta na diaconia, desperta na juventude, desperta no ministério da palavra, desperta, Deus, em nome do Senhor Jesus. Levanta, Senhor, irmãos e irmãs, no poder do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, repreende o espírito maligno, ó Pai amado, o demônio que produz desânimo, o demônio, Senhor, que anestesia, o demônio que cega, ó Deus amado, ó Deus, o demônio que obscurece o entendimento e não faz, ó meu Deus, não permite, ó Deus, que a Tua glória seja vista, que não permite, ó Deus, que os olhos espirituais enxerguem. E quando nós enxergamos com os nossos olhos espirituais, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada, é mudada, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós clamamos esta noite, ó Deus, nós suplicamos nesta noite que o Senhor
tenha misericórdia, tenha compaixão de nós como igreja. Abençoe, ó Deus amado, as famílias que estão aqui representadas, as ausentes, as presentes. Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, as lutas que cada vida aqui enfrenta no seu lar, na sua casa, com seus familiares. Nós vivemos um tempo, ó Deus, de profunda batalha, ó Deus, ligada à família. Tantos moços e moças, meu Deus, que não têm manifestado mais nenhum interesse pela tua causa, pela tua vontade. Senhor, quanta frieza dentro das casas no que diz respeito à tua vontade e ao teu querer. E nós oramos nesta noite, ó Deus, pedindo misericórdia pelas famílias, pedindo misericórdia pelos nossos familiares, pedindo que o Senhor alcance, Deus, em nome de Jesus, alcance aqueles que estão afastados da tua presença, aqueles, ó Deus, que estão longe da tua casa, parentes nossos, conhecidos nossos, que estão caídos, ó Deus, no vício, estão caídos na malignidade, estão, meu Deus, com a sua vida prostrada, vidas que outro tempo cultuavam, estavam na igreja, meu Deus, ouviam a tua palavra, mas hoje, meu Deus, estão, Senhor, embaraçadas, estão aprisionadas, Senhor, mas o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, e nós pedimos esta noite que a tua misericórdia alcance a nossa casa, alcance a nossa família, alcance os nossos familiares. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, quebra as cadeias, quebra as correntes, Senhor, desfaz o laço, desfaz a obra maligna, desfaz, meu Deus, desfaz, Senhor, aquilo que foi orquestrado pelo inimigo e que tem aprisionado, tem trazido tristeza, tem trazido abatimento, tem trazido angústia. Senhor, no nome do teu Filho Jesus, no nome do teu Filho Jesus, no nome do teu Filho Jesus, ó Pai, nós clamamos pela tua misericórdia, clamamos, meu Deus, clamamos, suplicamos ao Senhor, porque nós sabemos que a solução vem de ti, a resposta vem do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que não é, meu Deus, a eleição desse final de ano que vai mudar a história desta nação. Senhor, nós sabemos que é o Senhor, é a tua palavra, é o teu poder, é a libertação. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que nenhum presidente vai, meu Deus, converter, meu Pai, corações. Só o Espírito Santo do Senhor é que pode converter. Só o Espírito Santo do Senhor é que faz a arma sair da mão do homem que conhece o Senhor. É só o Espírito Santo do Senhor que tira o moço e a moça do tráfico, da droga, da malignidade, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a ser uma igreja que olha para o Senhor, que clama ao Senhor, uma igreja que não está esperando, meu Deus, só transformações sociais, mas uma igreja que espera as transformações que o Espírito Santo do Senhor é capaz de fazer, a nova vida que só o Senhor é capaz de dar. Oh, aleluia, o vivificar, ó Deus, o vivificar que só o Espírito Santo do Senhor pode fazer. Ó Deus, tal como Ezequiel, Senhor, nós estamos diante de um enorme vale de ossos secos, Senhor. Naquele tempo, Senhor, os ossos secos era a casa de Israel. Mas nesse tempo que nós vivemos, ó Pai, há ossos secos em toda a terra. Nós estamos diante de um mundo, Senhor, morto,
morto, meu Deus, os seus delitos e pecados. Oh Pai, e assim como naquele tempo, a solução, ela veio, Pai, pelo profetizar da Tua palavra, a vida veio pelo mover do Espírito do Senhor, oh Pai. Oh Senhor, nos ajuda, Pai amado, a como igreja, a sermos, meu Deus, o Ezequiel desse tempo e termos uma palavra profética, uma palavra de vida para os ossos secos, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo de Deus, aquece o nosso coração, aquece, Senhor, aquece, Deus, aquece, nos levanta, meu Pai, como verdadeiros intercessores perante a presença do Senhor. Não nos deixa, meu Deus, orar como se orar fosse um acessório, como se orar, meu Deus, fosse algo, meu Deus, secundário. Orar, meu Deus, buscar a Tua face, clamar ao Senhor, buscar a Ti, Senhor, é algo fundamental. Nós ouvimos na Tua palavra aqui nesse domingo, Senhor, que nós precisamos ser árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, ó Pai. O Senhor é a fonte das águas, meu Deus. O Senhor, meu Deus, é esse rio de água viva. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a ter sede de Ti, ó Pai. A querer mais do Senhor, a querer mais desta unção sobre as nossas vidas. Não deixa, meu Deus, que nós venhamos a ser servos e servas conformados, modelados a esse mundo. Senhor, nós pedimos nessa noite, aviva a vida de oração da Tua igreja, aviva a vida de oração dos Teus servos. Senhor, nós acabamos de cantar, Senhor, que nós queremos ir mais fundo, que nós queremos ou precisamos, meu Deus, estar mais perto. Nós precisamos de achar de novo, ó Deus, o lugar secreto, o lugar da oração, o lugar da adoração, o lugar do culto, quebrantado perante a presença do Senhor, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, oh Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos o sal, Senhor, mas se o sal não salgar mais, a Tua palavra diz que para ele para nada presta, Senhor, para nada ele presta, senão para ser pisado pelos homens. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajuda, Senhor, a como servos do Senhor, a ter uma vida relevante, Senhor, a ter uma vida onde, Pai, nós possamos causar algum impacto, porque, Senhor, é notório quando a comida está sem sal, é notório quando está faltando tempero, Senhor. Oh Deus, é facilmente perceptível, Pai. Senhor, e não nos deixa então perder o sabor. Não nos deixa perder o sabor, ó Deus. Restaura em nós, ó Deus, a capacidade, Deus, a capacidade, Senhor, de alguma maneira temperar os ambientes ao nosso redor, Pai Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Glória a Deus, glória a Deus.
Necessitamos da tua graça, Senhor. Necessitamos da tua misericórdia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Nós temos chamado esse culto de um encontro com o Senhor. Um encontro com Deus. E não tem como, Pai, nós nos encontrarmos com o Senhor sem falarmos contigo. Não tem como nós nos encontrarmos com o Senhor, ó Deus, sem suplicar ao Senhor. Sem derramar o nosso coração perante a tua presença. Sem nos inclinarmos de verdade perante a tua face, Senhor. Oh Deus, Pai, nos ajuda a produzirmos neste lugar, ó Pai, os sons, ó Deus, as vozes, as manifestações de um encontro maravilhoso com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Oramos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de clamar, de suplicar, de interceder, ó Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome glorioso do Senhor Jesus. Nome acima de todo nome. Nome acima de todo nome. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Oramos agradecidos, ó, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu confesso para os irmãos que eu sonho muito e desejo muito que isso aconteça. Aquele momento que a igreja diga assim, olha, o pastor está indo firme na oração e eu vou junto com ele. E eu vou entrar nessa luta, eu vou entrar nessa batalha. Eu vou clamar, eu vou suplicar. Eu acho isso interessante, irmãos, assim, como nós somos extremamente necessitados de Deus, necessitados do Senhor, mas como às vezes o clima está bom, está favorável, mas nós não avançamos, né? Chega um determinado momento, parece que a gente fala assim, tá bom, né? Tá bom. Nós vivemos, irmãos, um tempo na nossa igreja ali em Caieiras, e eu diria para os irmãos que, do meu ponto de vista, eu conheço aquela igreja há muitos anos. Aquele foi o tempo, do meu ponto de vista, mais precioso que nós vivemos ali naquela igreja. Tempo de salvação de almas, de tantas coisas maravilhosas que nós vimos acontecer ali. E aquela igreja tinha uma característica interessante. Não uma, nem duas vezes nós vemos isso acontecer em cultos ali. Tá? A gente abriu o culto, vamos orar. E de repente a gente começar a orar, né? Orar a Deus. E daqui a pouco dava 8:55. E aí a gente parava de orar, lia um texto da Bíblia e ia para casa. Porque a graça de Deus tomava o coração de todo mundo, né? E a gente percebia que ele fluía, os irmãos orando, e eu me lembro disso, irmãos, que não era uma oração embalada pela voz do pastor, era uma oração embalada por corações quebrantados na presença do Senhor nosso Deus, quebrantados diante do Senhor. Se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos sentir como servos de Deus, é sentir
necessidade de Deus, necessidade do Senhor, sabe? Nós nos apercebermos de que o estado que nós estamos vivendo, ele não está fácil, ele é um tempo assim extremamente difícil, e nós precisamos muito, porque não tem, irmãos, quem vai nessa terra, quem vai nesse mundo que nós estamos vivendo invocar a Deus? Quem vai orar ao Senhor? Quem vai buscar a Deus? Isso é tarefa da igreja. Por isso que a gente olha para a Bíblia Sagrada, o escritor falando aos hebreus, né, para aqueles irmãos, olha, tornem a levantar as mãos cansadas, tornem a firmar os joelhos trementes. Se tem uma coisa que o inimigo quer muito, irmãos, o inimigo quer muito, é que a igreja se prostre, é que a igreja desista, é que a igreja ela se conforme, né, com essa postura que a gente tem visto no tempo que a gente vive, irmãos. Uma postura de entretenimento gospel, que está num tanto de lugar. Entretenimento, já repararam que as coisas divertidas, elas funcionam bem na igreja? Tá? Aqui na nossa própria igreja, eu percebo assim, que o dia que eu estou divertido, o dia que eu estou engraçado, as coisas caminham bem tranquila. Agora, o dia que eu estou compenetrado e que você começa, às vezes, numa pregação a cobrar, então daqui a pouco, né, o semblante já não fica tão bom, o clima, hoje o pastor surrou a igreja, hoje o pastor... Isso é retrato do tempo que a gente vive, irmãos. Tempo que a gente vive. Às vezes eu fico tentando imaginar, eu falo, meu Deus, como que o apóstolo Paulo, esses camaradas iam se virar nos dias da gente? Camaradas que, às vezes, você vê alguns textos na Bíblia, assim, que você lê e fala, rapaz, como que falava isso com a igreja, hein? Como que falava isso com os irmãos? Então, nós precisamos muito, irmãos, muito, de buscar a presença do Senhor nosso Deus. Quem concorda com isso? Diga, olha, eu preciso muito da graça de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu li um texto, irmãos, da Bíblia Sagrada, e uma reflexão de minutos, depois nós vamos ofertar e vamos para a nossa casa. Nós sabemos disso, né, que as dificuldades que nós temos como igreja, como povo de Deus, elas não se resolvem numa noite, né? Nós precisamos de uma jornada, de uma caminhada, um avivamento não é como fala, uma graça que a gente recebe no culto domingo à noite, né? Como a gente canta entusiasmado, né? Eu quero viver algo novo, faz meu corpo. A gente, né, às vezes a gente gosta muito daquele, né? Tem coisas que eu gosto muito dessa expressão que a Bíblia fala, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar, né? Quando a Bíblia fala de arder, ela fala de uma coisa contínua, né? É como aquele churrasco bom mesmo, que você acende a churrasqueira meio-dia e você vai alimentando ali o fogo, e quando dá, né, 4 da tarde, se a galera é animada, está quentinha ainda, né? E às vezes é assim a vida de um cristão, quando ele está avivado na presença do Senhor nosso Deus, né? Ele é abençoado na ceia, mas ele é abençoado segunda-feira também, terça-feira, quarta-feira, e aí chega quinta-feira, o coração dele continua ardendo na presença do Senhor nosso Deus, né? Ele não vive só de entusiasmo. Então eu li um texto e eu fiquei pensando assim um pouquinho só sobre esses versículos. Eu li alguns versículos, mas eu até, se é a ideia, ou se a gente pode pensar nisso, em dar uma sequência no que eu estava citando do domingo à noite, sobre ser árvore, né?
ah, o apóstolo Paulo está falando com essa igreja, a igreja de Corinto, aliás, perdão, com a igreja de Colossos, né, falando com os colossenses, e uma das dificuldades que aquela igreja estava enfrentando, aqueles irmãos estavam enfrentando, e a igreja do princípio ali, ela enfrentava essa questão, né, das doutrinas, dos pensamentos que surgem às vezes, que tem como o que de alguma maneira eles acabam procurando tirar do Evangelho a centralidade na pessoa de Jesus Cristo, né? Irmãos, Jesus sempre foi, sempre será o centro do Evangelho, o centro do Evangelho. Não tem como, irmãos, não tem como nós pregarmos o Evangelho. Poucos dias atrás, um pastor, ele até comentou num evento nosso, e eu achei interessante o que ele colocou, porque é uma coisa que é muito verdadeira, irmãos. Assim, olha, o tanto que ele citou no evento, assim, ele falou, puxa vida, a gente tem tido várias pregações, várias ministrações, mas a gente tem falado pouco de Jesus, tem falado pouco do Evangelho, tem falado pouco da cruz, do que Cristo fez, que Cristo ressuscitou. Já repararam, irmãos? É verdade isso. Às vezes, a impressão que dá é que nós, como igreja, nem estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. É interessante, né? Se nós estivéssemos efetivamente com uma posição muito intensa de estarmos aguardando a volta de Jesus, acredito que nós deveríamos estar falando mais dela e falando mais dele. Porque imagina, não é verdade? Você está esperando alguém na sua casa, mas você não fala dessa pessoa, não ajeita a casa para ele estar chegando, não está preparando o ambiente, não está preparando nada, está... Com certeza, irmãos, Cristo, ele precisa ser o centro da igreja, da pregação da igreja, do culto da igreja. Se você for olhar o Novo Testamento, ele tem essa centralidade na pessoa de Jesus Cristo, né? A Bíblia vai dizer que não tem outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. O próprio Pedro e João, né, quando as pessoas começam a olhar para eles, por causa da cura daquele coxo lá da Porta Formosa, lá do templo, eles mesmos falam, por que vocês estão olhando para nós como se nós, pela nossa própria virtude ou poder, ou pela bondade da gente, e ele já tinha falado antes, né, que não era nem por ouro, nem prata e tal, por que vocês estão olhando para a gente como se nós mesmos tivéssemos a condição de produzir isso? Saibam que foi a fé em Jesus Cristo que fortaleceu esse homem, né? Foi a fé em Jesus. De um tempo para cá, os irmãos sabem disso, irmãos, como que as pessoas, elas têm manifestado fé em denominação, fé em líder, né? Fé em uma série de coisas, e a gente vê no meio da gente pouca fé em Jesus, né? Pouca fé no Cristo que morreu, que ressuscitou, né? E aí você olha às vezes assim, não sei, às vezes pode ser que eu esteja enganado, né? Mas a própria, irmãos, as características de louvor do nosso tempo, né? Ela é muito mais voltada para o vaso, para as necessidades do vaso, do que aquele que criou o vaso, aquele que tem o poder sobre o vaso, aquele que pode modelar o vaso, aquele que pode restaurar o vaso, aquele que pode trabalhar com o vaso do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser.
Mas isso, irmãos, essa falta da centralidade de Jesus não é uma coisa só do nosso tempo, porque eu acredito, irmãos, que o nosso adversário, ele sabe muito bem que uma pessoa que não é motivada em Jesus Cristo, não é motivada pelo Senhor, ela é uma pessoa que ela vai acabar com o passar do tempo se tornando uma pessoa ineficaz, porque o evangelho, irmãos, não é o evangelho, tem coisa assim que você vai assistindo com o passar dos anos, ela acontecendo, e vai ficando notório. Exemplo, irmãos, exemplo. Não é questão de ser, está ficando velho, está ficando saudosista. Não, irmãos, tem coisas que é fato. Há poucos dias atrás, nós estávamos juntos, eu assisti um batismo. Nós assistimos um batismo. Mas não é só naquele lugar ali. É em boa parte dos lugares que eu vejo. Às vezes acontece aqui, acontecia lá em Botucatu. Assim, eu me lembro, irmãos, de pelo menos 20 anos atrás, que quando você ia ter um batismo na igreja, a expectativa da pessoa que ia batizar era imensa, no sentido de quebrantamento, choro, emoção com o que estava acontecendo, como também a expectativa, e não era incomum acontecer, a expectativa era essa: Jesus vai batizar com o Espírito Santo, vai acontecer e tal. E eu já assisti pessoas serem batizadas nas águas e se levantarem, falando em línguas estranhas, adorando a Deus, glorificando a Jesus. Mas essas coisas têm sumido do nosso meio, do meio da igreja. E nós temos nos acostumado, ou nos contentado com o quê? Assoviar. Né? E, irmãos, é só uma pregação centrada na pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo, pastor, então é errado assoviar, celebrar, ser contra. Irmãos, eu sempre pensei isso, eu só acho que nós não podemos ter substitutivos fracos. Né? Nós podemos assobiar sim, a gente pode dançar, pode pular, pode se alegrar, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, ser cheios da presença do Senhor. Porque não adianta, a gente olha assim, irmãos, nós não podemos viver, sabe, de festa, eu dizer assim, sabe, de perspectiva, porque era o que acontecia na igreja aqui de Colosso. Parece que eu não estou falando do texto, mas eu estou sim, já chego nele. É porque essa igreja era uma igreja, sabe assim, que o apóstolo Paulo vai fritar assim, olha, vai dizer que, olha, ninguém vos faça presa sua, falando, sabe, de culto de anjos, sabe, aquelas coisas místicas que às vezes começam a dominar a vida da igreja. E Paulo, ele vai bater na tecla que o centro da igreja é Cristo. Por isso que ele vai dizer aqui, olha, que vocês receberam a Ele, né? Não é isso que ele diz aqui? Vocês o receberam, ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou presente, vendo a vossa ordem e a vossa firmeza, e a firmeza da vossa fé em Jesus Cristo. Pois, como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. E, irmãos, essa, a meu ver, é uma das dificuldades da vida cristã, que nós recebemos Jesus de uma maneira, e num determinado momento, parece que nós perdemos a mão, perdemos o rumo, perdemos a direção, perdemos o entusiasmo. É uma coisa assim recorrente, ela aconteceu no tempo da Bíblia e ela acontece no tempo que nós estamos vivendo, né? A pessoa, quando entrega a vida para Jesus, ela se enche de sonhos, de expectativas, de desejo, de vontade, mas parece que
tudo aquilo que a pessoa recebeu não resiste ao tempo. E é muito comum, né, nós estarmos, às vezes, conversando com as pessoas, e nós ouvimos as pessoas falar assim: naquele tempo, quando eu era assim, eu vivi um tempo assim, eu vivi um tempo assim. Uma vez eu fiquei, não indignado, mas eu achei muito engraçado, quando os jovens cantavam na igreja. Até brinquei uma vez com isso, o pessoal com 22, 21 anos de idade, cantando aquele hino, Bruna, qual que era, do Jardim, que eu até brincava com você, o pessoal, o Baruque que cantava, né? Ai, que vontade de... Eu fiquei olhando e falei: gente, mas o pessoal mal começou na carreira cristã e já está falando que está com saudade de Jesus, que se perdeu, que eu quero voltar ao primeiro amor. Não tem nem um ano que passou pelas águas do batismo, não tem 2 anos que passou pelas águas do batismo, já está falando em voltar ao primeiro amor, porque que vontade de voltar de novo, de andar contigo. Eu falei: mas como é que negócio é esse? Eu até concordo que um camarada que já está uns 20, 30 anos na igreja, num determinado momento, ele olha e fala: puxa vida, eu estou precisando de um renovo, eu estou precisando de um toque de Deus, eu preciso de graça de Deus. Parece, irmãos, que a fé dos nossos dias, ela é muito mais movida por entusiasmo, né? Ela é muito mais alimentada pelo o culto. Não, parece que a gente tem que estar o tempo todo assim, sabe? Vivendo, né? Igual a Ana Maria Braga fala, cheio de borboleta no estômago. Agora o apóstolo Paulo diz aqui que nós recebemos a Cristo, e como nós recebemos a Cristo, nós temos que andar nele. E ele vai usar 3 palavras que eu acho interessante demais: arraigados, edificados e confirmados. Arraigados, edificados e confirmados. Ele não está falando aqui entusiasmados, né? Está falando aqui emocionado. Os irmãos sabem disso, irmãos, que tem gente que é, como é que eu posso dizer, emocionado em Cristo, né? Emocionado em Cristo. Tempo atrás eu estava conversando com a irmã Claudete, e tem uma situação que eu presenciei há um tempo atrás aqui na nossa igreja, que minha boca até coça de vontade de falar. Eu falei: mas eu não posso falar. E no dia eu fiquei olhando e pensando exatamente nisso. Eu falei: rapaz, é complicado, né? Quando a gente se entusiasma. Porque quando a gente se entusiasma, a gente fala e agita e tal, e vai. E eu fico olhando e falo: meu Deus, não é assim que as coisas do reino funcionam. Porque o texto, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, como, pois, recebestes a Cristo, o Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados e edificados nele. Pelo menos a ideia que eu tenho, que não preciso nem de eu traduzir, né? Arraigados, nessa tradução aí, na NVI, né, na Nova Versão Internacional, diz o quê? Que nós precisamos estar o quê em Cristo? Enraizados. Enraizados. Enraizados em quem, irmãos? Em Cristo, em Jesus, no Senhor. Sabe, você se tornar aquela pessoa que... eu brinco com o pessoal. Domingo eu dei uma filosofada com o pessoal lá em Caieiras, né? Acho que eu já comentei isso aqui com os irmãos, porque poucos dias atrás, eu estava até conversando com o nosso pastor, o pastor Malta, o meu pai, para ele. Eu falei: pastor, qual o interesse de Deus de, depois da consumação de tudo, os crentes salvos foram para o céu? Deus é bom. Deus é bom. E a justiça dele foi satisfeita na salvação das pessoas que creram em Cristo. E qual a eficácia, ou vai agradar o coração de quem? Se a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio,
vai agradar o coração de Deus manter um lugar onde as pessoas vão sofrer eternamente? Qual o interesse do... Olha, aí, pastor, você está colocando minhoca na cabeça da gente. Não estou, não. Eu estou dizendo para os irmãos o seguinte, é que, às vezes, a gente pensa essas coisas, só que, quando você é um cristão e você acredita na Bíblia, você diz o seguinte, bom, eu posso até filosofar e imaginar essas coisas, mas o que Jesus disse é o que vale. O que Jesus disse é o que vale. O que o Senhor disse é o que vale. E ele, as palavras dele, elas são banhadas em sangue, porque ele morreu na cruz para livrar a gente desse lugar. Então, esse lugar deve ser um lugar muito terrível mesmo. Então, se eu estou comentando isso com os irmãos, porque são coisas assim, é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos estar enraizados e edificados nele. Nele, porque é nele que você vai ter a compreensão dessas coisas. É nele que essas coisas vão fazer sentido. É nele que nós vamos aprender essas coisas. E isso, irmãos, assim, olha, essas palavras, né, eu sempre imagino que cada uma delas está ligada, né, edificados, né, aliás, arraigados, vai falar da minha fé em Deus, de como eu vou estar firme na presença do Senhor. Edificado vai falar da minha utilidade dentro da igreja. E confirmados vai falar do meu testemunho. É por isso que eu falo com os irmãos. Às vezes, por mais que... vamos pegar aqui, irmãos, a minha filha, eu acho ela uma bênção, não? Serve a Deus, caminha com o Senhor, e torço a Deus para que a Bruna caminhe até o último dia da vida dela com o Senhor Jesus. Mas eu sempre olho e falo, a Bruna tem 21 anos de idade, que é recém-completados. Então, como que eu posso falar assim, não, a Bruna é uma pessoa madura, confirmada na fé, ela está numa jornada, está numa caminhada. Às vezes a gente, ministério mesmo, assim, né? Eu conheço um pastor que ele fala mesmo, ele fala assim, olha, para mim, obreiro bom é aquele que você começa a olhar que ele já andou 25, 30 anos com Jesus. Essa questão de, a gente já assistiu tantas vezes, eu me lembro de uma vez lá em Botucatu, que tinha um menino lá, menino mesmo, e os meninos lá tinham aquela questão, né, pregador, gideões e tal, e aí teve um deles que um dia ele colocou uma postagem no Facebook lá, e eu acabei chamando ele para falar no particular, assim, eu falei, irmão, menos, né? Porque ele falou assim, ó, o problema do Saul é que ele não suporta a unção que está derramada sobre a vida de Davi e tal. E ele deu um ar assim, né, que os pastores que às vezes corrigem um camarada mais novo e tal, é o Saul. E eles, os meninos mais novinhos e tal, é os Davi, os pregador abençoado e tal. Eu falei com ele, falei, irmão, você pode até me achar um Saul, mas eu não estou vendo Davi nenhum na minha frente, não. Estou vendo Davi nenhum na minha frente, não. Pelo contrário, eu estou vendo um menino petulante, arrogante, que fala às vezes as coisas e que, sabe, tem pregador e obreiro que nem saiu da fralda ainda, irmãos, e às vezes quer chegar e discipular o pastor e dizer para o pastor tem que ir e tal. E aí eu conversando com ele, e aí passa um tempo, né, teve os jogos do interior lá em Botucatu. E eu gostava muito de vôlei, né, gosto, né? E naquele dia ia ter a final, né, a cidade de Bauru ia jogar contra Piracicaba, e os dois times eram muito bons, e eu falei, vou lá assistir. Aí, estou lá, assim, no ginásio, em pé, né, dando uma olhada assim, passa um pouquinho, lá vem o Davi. Lá vem o Davi, todo desajeitado, um calçãozão, andar de malandro, arrastando assim. Aí eu fiz questão de parar na frente dele, falei, aí, meu irmão? Pastor, estou passando uma luta aí, me afastei da igreja e tal. Então, por isso que a Bíblia usa essas palavras, irmãos. Edificados, arraigados
edificados e confirmados. Confirmados. Esse confirmados, né, diz muito respeito do nosso testemunho. Nosso testemunho. Às vezes, irmãos, assim, a gente vê muito isso, né? Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu estou caminhando com Deus, tal, mas vem um ventinho, uma tempestade, não sei o quê, tira o meu nome aí da lista, eu não vou, eu não estou mais, e isso, irmãos, assim, olha, eu fiquei, hoje eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, como que essas palavras precisam fazer sentido na vida da gente, a gente olhar e perguntar, será que eu estou arraigado em Cristo? Será que eu estou edificado em Cristo? Será que eu sou uma pessoa confirmada em Cristo? Confirmada, aquela pessoa assim será que eu estou nele mesmo e ele está em mim? Porque assim, irmãos, a gente olhando para o dia a dia, para a vida da igreja, assim, não é fazendo julgamento, não é fazendo julgamento, não, mas a gente percebe, assim, que há uma carência muito grande, mas muito grande mesmo, das pessoas estarem se envolvendo mais com a pessoa de Jesus Cristo, de estarem se enraizando mais em Cristo, nas coisas do Senhor, servindo a Deus, assim, sabe, com menos por entusiasmo, por emoção, por influência dos outros, mas servindo a Deus por esta consciência, olha, eu recebi a Cristo, eu estou enraizado nele, eu sou uma pessoa que está edificada nele, e também eu estou confirmado como um discípulo, como um servo do Senhor Jesus. E são essas coisas, irmãos, está arraigado, edificado e confirmado, que vai te fazer ser uma pessoa que não adianta, assim, eu fico imaginando assim, né, depois de 20, 30 anos servindo a Deus, né, você encontrar às vezes uma pessoa, e olha, irmãos, houve épocas da vida que isso me deixava apavorado, né? Eu era mais novo, assim, às vezes a pessoa chegava para a gente, me lembro uma vez que uma irmã me fez uma ameaça, tá vendo? É por isso que Deus vai te jogar em cima da cama e quebrar suas 2 pernas. E na época eu fiquei assustado, falei, meu Deus do céu. Hoje, irmãos, para uma pessoa chegar para mim e falar, Deus vai te jogar em cima da cama e quebrar as 2 pernas, eu vou olhar bem para ela e falar assim, olha, vigia suas pernas também, filho, porque o Deus que quebra aqui, quebra aí também. Tá? Mas aquilo, antigamente você não tinha, a pessoa falava em nome de Deus, e ainda hoje, né, as pessoas, está cheio de gente assim, irmãos, e eu não estou dizendo que eu não acredito que Deus fala dessa maneira, né, irmãos? Deus fala, mas a voz de Deus não é voz bagunçada, com certeza. A voz de Deus não é voz tumultuada, com certeza. E a voz de Deus, irmãos, e umas desculpas que os vasos sempre deram é esse, né? Deus usa quem quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Não é verdade. Não é verdade. A pessoa, às vezes, ela quer se valer da liberdade que Deus tem. Da liberdade que Deus tem. Agora, a liberdade que Deus tem é a liberdade dEle. Realmente, Ele usa quem quer, Ele usa do jeito que Ele quer, Ele usa na hora que Ele quiser. Mas esse Deus que usa dessa maneira é um Deus que estabeleceu critérios na palavra para Ele usar as pessoas. A Bíblia está cheia de critérios, né? E com certeza, irmãos, com certeza, você já viu água fluindo por cano entupido? Não flui. Né? Não flui. Já viu azeite precioso, né? Daqueles bem bonito mesmo, colocado em latinha que está caído no meio da rua? Não, irmãos. Não. Então, assim, Deus, Ele usa quem quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Mas Ele tem os critérios dEle também para Ele usar as pessoas. E por isso que a gente precisa de estar enraizado,
edificado e confirmado na nossa relação com o Senhor. E aí o Senhor, com certeza, Ele vai nos usar para a glória do nome dEle, para o louvor do nome dEle. Amém, queridos? Que Deus te abençoe com essa palavra, com essa reflexão. Eu espero, em nome de Jesus, ter somado alguma coisa ao teu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, por esse tempo que nós estamos tendo aqui, de oração, de reflexão, de gratidão ao Senhor, ó Pai amado. Nós te louvamos por esse culto precioso diante da tua presença. E ao término desse trabalho, nós queremos orar, pedindo ao Senhor que nos leve em paz para o nosso lar, que o Senhor nos guarde ao sair daqui. E também queremos orar, ó Deus, apresentando ao Senhor com gratidão, com alegria, as ofertas, os dízimos, que porventura, Senhor, serão ministrados diante de Ti nessa noite. Que o Senhor receba e que o Teu nome seja sempre, ó Deus, glorificado na vida do Teu povo e da Tua igreja. Muito obrigado por esse tempo precioso, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, graças a Deus. Então, você vai pegar aí na sua mão agora a sua oferta, a sua contribuição. Nós oramos, nós demos graças ao Senhor nosso Deus. E nós vamos encerrar esse culto nessa noite, com você saindo do seu lugar, vindo até aqui à frente contribuir, tá bom? Que Deus continue te abençoando maravilhosamente, em nome de Jesus. E nesse próximo domingo, então, irmãos, nós voltamos a nos reunir às 18h30, para a glória do Senhor nosso Deus. No sábado, nós temos duas atividades. Nós temos na tarde, às 3 horas da tarde, o culto na residência da nossa irmã Alcenira, culto de ação de graças. Nós vamos estar depois chamando os irmãos lá no grupo para a gente organizar direitinho a nossa saída no sábado. E à noite, às 19 horas, nós vamos estar na Pompeia. Quero convidar os líderes, departamentos, obreiros aqui da igreja, para nós estarmos lá juntos, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe os amados irmãos. Se for contribuir, vem aqui à frente, contribui, e que Deus te leve em paz, em nome do Senhor Jesus.